Olá! Nessa segunda apresentação sobre sistema urinário, nós vamos conversar sobre a circulação renal e seus mecanismos de regulação. Começando com a circulação renal, nós vamos ter as artérias renais que se originam da aorta e que vão se ramificar em artérias interlobares, artérias arqueadas e artérias interlobulares, até chegarem na região dos glomérulos. Na região dos glomérulos, o sangue arterial vai chegar pelas arteríolas aferentes, vai se ramificar, capilarizar no tufo glomerular, que é onde acontece a filtração do plasma, e depois esse sangue vai sair do glomérulo pela arteríola eferente, vai continuar seu trajeto pelos rins, vai sofrer outro processo de capilarização, percorrendo ou a rede capilar cortical ou a vasa reta, que percorre a estrutura das alças de Henle, para depois ocorrer a drenagem venosa, que acontece no sentido contrário. Então, nós vamos ter as veias estreladas, as veias interlobulares, veias arqueadas, veias interlobares e, por último, as veias renais que vão desembocar na veia cava. Como nós podemos ver, a vascularização renal possui dois leitos capilares. O primeiro é o tufo glomerular, na região dos glomérulos, e depois a rede capilar cortical, na região do córtex, ou a vasa reta, na região da medula. É muito importante saber que a vascularização renal, ela não é homogênea. Então, o córtex recebe 94% do fluxo sanguíneo renal, enquanto a medula renal recebe só 6% do fluxo sanguíneo renal. Isso faz com que a alça de Henle ascendente espessa, que é metabolicamente muito ativa, seja especialmente vulnerável à isquemia. Agora, um pouco sobre os mecanismos de regulação renais. Existe a autorregulação do fluxo sanguíneo renal. Então, para diferentes faixas de pressão arterial média, os rins conseguem manter constantes tanto o fluxo sanguíneo renal quanto a taxa de filtração glomerular. Então, existe uma faixa de pressão que abaixo dela acontece uma queda, que acima dela acontece um aumento, mas existe uma região de platô onde a autorregulação vai agir. No entanto, como podemos ver, esse mecanismo compensatório, ele tem seu limite. Durante a anestesia com hipotensão induzida, é muito comum acontecer redução substancial da taxa de filtração glomerular. Estudos mais recentes sugerem que pressões arteriais médias inferiores a 60 mmHg por 11 a 20 minutos ou inferiores a 55 mmHg por mais de 10 minutos estão associadas à lesão renal aguda, mostrando que nessas faixas de pressão o mecanismo de autorregulação já está além do limite de funcionamento dele.
Um mecanismo importante para essa regulação da filtração glomerular é o reflexo miogênico. Acontece dilatação ou contração da musculatura lisa arterial em resposta ao aumento ou redução da tensão sobre a parede vascular. A musculatura da arteríola aferente contrai-se com o aumento da perfusão renal, e esse reflexo acontece rapidamente, em 3 a 10 segundos. Tanto a arteríola aferente quanto a arteríola eferente possuem a capacidade de contração e de dilatação. Então, num caso normal, nós vamos ter aqui a arteríola aferente, o tufo glomerular e a arteríola eferente com seus tônus vasculares normais. Se acontece um aumento de resistência da arteríola aferente, se ela vasoconstringe, vai acontecer uma redução do fluxo sanguíneo renal e também uma redução da pressão de filtração. No caso contrário, de redução da resistência da arteríola aferente, com vasodilatação da arteríola, o que vai acontecer é um aumento do fluxo sanguíneo renal e também um aumento da pressão de filtração. Agora, em relação à arteríola eferente, se acontecer um aumento da resistência da arteríola eferente, vai ocorrer uma redução do fluxo sanguíneo renal, só que, pelo contrário, vai acontecer um aumento da pressão de filtração, já que acontece uma dificuldade da saída do sangue do tufo glomerular para a arteríola eferente. Então, ele fica sob maior pressão hidrostática no tufo glomerular, acontecendo maior pressão de filtração. E no caso da redução de resistência da eferente, nós vamos ter um fluxo sanguíneo renal elevado com uma pressão de perfusão reduzida. Esses gráficos ilustram o efeito das alterações de resistência das arteríolas aferentes ou das arteríolas eferentes na taxa de filtração glomerular e no fluxo sanguíneo renal. Então, o primeiro gráfico diz respeito à arteríola eferente. Então, se acontece um aumento da resistência da arteríola eferente, nós sempre vamos ter uma redução do fluxo sanguíneo renal. E no caso da taxa de filtração glomerular, inicialmente nós vamos ter um aumento e depois uma queda ou um aumento menos acentuado dessa taxa de filtração glomerular. O segundo gráfico diz respeito à resistência da arteríola aferente. Nesse caso, com o aumento dessa resistência, nós vamos ter tanto uma diminuição do fluxo sanguíneo renal quanto da taxa de filtração glomerular. Outro mecanismo essencial para a regulação da filtração glomerular é o feedback túbulo-glomerular. A mácula densa é um segmento especializado presente no início do túbulo distal, que fica localizada entre as arteríolas aferente e eferente. E ela faz parte do aparelho justaglomerular, que é formado por mácula densa, células mesangiais, extraglomerulares, células musculares lisas das arteríolas e células secretoras de renina. Então, aqui uma imagem de microscopia da mácula densa, mostrando aqui a presença dela no início do túbulo distal e aqui a região glomerular.
Nessa região acontece o feedback túbulo-glomerular. A mácula densa consegue detectar alterações na oferta de sódio, potássio e cloreto no túbulo distal. Se ocorre um aumento da taxa de filtração glomerular, chega um maior aporte de íons para o túbulo distal. Se ocorre uma redução da taxa de filtração glomerular, ocorre um menor aporte de íons para o túbulo distal. Isso vai ativar mecanismos efetores que vão levar ou à elevação ou à redução da pressão capilar glomerular. A queda de pressão arterial vai levar a uma redução da pressão hidrostática glomerular e, assim, a uma redução da taxa de filtração glomerular. Com essa menor taxa de filtração glomerular, vai acontecer uma maior reabsorção proximal de NaCl e, portanto, menos cloreto de sódio vai chegar na mácula densa. Essa detecção de menos cloreto de sódio na mácula densa vai levar a um estímulo à liberação de renina, que vai ocasionar um aumento da angiotensina 2 e que vai levar a um aumento da resistência da arteríola eferente, o que aumenta a pressão hidrostática glomerular e faz um mecanismo de feedback negativo. Por outro lado, a redução do cloreto de sódio da mácula densa também vai levar a uma redução da resistência da arteríola aferente, também levando ao aumento da pressão hidrostática glomerular e outra via de feedback negativa para esse processo. Um sistema muito importante que faz parte desse mecanismo de regulação renal é o sistema renina-angiotensina-aldosterona. Então, a mácula densa e as células principais vão liberar renina. Essa renina, como acabamos de ver, ela vai ter a liberação estimulada por hipovolemia ou perda de sódio. E ela é uma enzima responsável pela conversão do angiotensinogênio em angiotensina 1, que por sua vez vai ser convertido em angiotensina 2 pela ECA, a enzima conversora de angiotensina presente nos rins e nos pulmões. A angiotensina 2 possui um receptor específico na superfície luminal do sistema tubular e essa ação da angiotensina 2 vai levar a vasoconstrição e a mecanismos de reabsorção de sódio e água. Então, a angiotensina 2 leva a vasoconstrição das arteríolas aferente, eferente e das células mesangiais. E existe um aumento da liberação de angiotensina diante do estímulo adrenérgico, como é o estímulo cirúrgico. Então, a angiotensina 2 ela possui efeitos diretos, agindo no receptor AT1, que vão levar a um aumento da absorção de sódio pelo túbulo contorcido proximal. Ela vai estimular a troca de sódio por hidrogênio na membrana luminal e também vai estimular a troca de sódio por potássio
e o cotransporte de sódio bicarbonato na membrana basolateral. A aldosterona é um hormônio esteroide secretado pela zona glomerulosa das glândulas suprarrenais. Estímulos para a liberação de aldosterona são hiponatremia, hipercalemia, angiotensina 2, ACTH, e ela vai agir no ramo ascendente espesso da alça de Henle, no túbulo distal e no ducto coletor, aumentando a reabsorção de sódio e de água. E acontece um atraso de 1 a 2 horas entre a secreção de aldosterona e o seu efeito. A aldosterona, então, vai agir na célula tubular, ela entra no citoplasma, liga esse receptor, migra para o núcleo, leva à produção de proteínas que levam ao aumento da permeabilidade da membrana luminal ao sódio e ao potássio. Acontece um estímulo à bomba sódio-potássio na membrana basolateral, que leva a uma reabsorção de sódio e uma excreção de potássio. Então, ela vai ter um efeito no núcleo da célula, vai levar a um estímulo à função da bomba sódio-potássio e também de transportadores de sódio na membrana luminal. E o efeito final vai ser reabsorção de sódio e perda de potássio. As prostaglandinas renais são importantes para a proteção renal, vasodilatando os vasos justamedulares e mantendo o fluxo sanguíneo no córtex interior. Essa vasodilatação acontece através da ativação do AMP cíclico. E ela é importante para reduzir a vasoconstrição da arteríola aferente e das células mesangiais causada pela angiotensina 2. E os anti-inflamatórios não esteroidais inibem esse mecanismo protetor das prostaglandinas. Em relação ao efeito alfa-adrenérgico, um estímulo alfa-adrenérgico leve leva à constrição da arteríola eferente, preservando a taxa de filtração glomerular. Um estímulo alfa-adrenérgico intenso leva à constrição das arteríolas aferente e eferente, prevenindo uma redução da taxa de filtração glomerular induzida por alto fluxo. Durante o choque, o uso de alfa-agonistas pode reduzir a taxa de filtração glomerular e piorar a perfusão renal. Em relação aos peptídeos natriuréticos, nós vamos ter os peptídeos natriuréticos atriais, que são liberados em resposta ao estiramento da parede atrial. O peptídeo natriurético cerebral, que é liberado em resposta ao estiramento dos ventrículos cerebrais. E o peptídeo natriurético tipo C, que é liberado pelo endotélio. Todos os peptídeos natriuréticos vão ter como efeitos a vasodilatação da arteríola aferente, o antagonismo da endotelina, a inibição da renina, a inibição da aldosterona e a inibição do ADH, ocorrendo aumento da taxa de filtração e perda de sódio na urina.
Essa tabela resume a ação de diferentes agentes na função renal. Então, o simpático leva um grande aumento na resistência da arteríola aferente, a um aumento da resistência da arteríola eferente e uma diminuição do fluxo sanguíneo renal e da taxa de filtração glomerular, principalmente quando intenso. Epinefrina aumenta a resistência da arteríola aferente, aumenta a resistência da arteríola eferente e diminui tanto o fluxo sanguíneo quanto a taxa de filtração glomerular. Óxido nítrico leva a uma redução da resistência de ambas as arteríolas e aumenta o fluxo sanguíneo renal e a taxa de filtração glomerular. Os anti-inflamatórios não esteroidais levam a um aumento importante da resistência da arteríola aferente, a um aumento da resistência da arteríola eferente, levando a uma redução tanto do fluxo sanguíneo quanto da taxa de filtração glomerular. Os antagonistas de canal de cálcio diminuem a resistência da arteríola aferente, não alteram a resistência da arteríola eferente e aumentam o fluxo sanguíneo renal e a taxa de filtração glomerular. E os IECAs e BRAs levam a uma redução da resistência da arteríola aferente, uma grande redução da resistência da arteríola eferente, causando um aumento do fluxo sanguíneo renal e uma redução da taxa de filtração glomerular. Então, em situações de hipovolemia, vai acontecer um aumento do influxo simpático, a ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona e a liberação de hormônio antidiurético, levando a uma urina concentrada com pouco sódio. Nesse caso, a reabsorção de sódio no túbulo contorcido proximal aumenta de 66% para 80%. Em casos de hipervolemia, vai acontecer uma redução do tônus simpático, uma redução da atividade do sistema renina-angiotensina-aldosterona e a liberação dos peptídeos natriuréticos, em geral, levando a uma urina diluída com muito sódio. O aumento da taxa de filtração glomerular leva a um aumento da pressão hidrostática peritubular e acontece uma redução da reabsorção de sódio no túbulo contorcido proximal de 66%, 67% para 50%. Agora, nós vamos conversar um pouco sobre os mecanismos de concentração e diluição e excreção de líquidos e outras substâncias. E por que a urina deve ser concentrada? Para que ocorra a excreção de solutos, eles devem ser acompanhados de água. E a concentração da urina é necessária para evitar a desidratação. É importante também a manutenção da osmolaridade plasmática. Então, a osmolaridade plasmática varia em torno de 275 a 300 miliosmóis por quilo. E ela é calculada a partir dessa fórmula. 2 vezes a concentração plasmática de sódio, mais 2 vezes a concentração plasmática de potássio, mais a concentração de ureia dividido por 6, mais a concentração de glicose dividido por 18, mostrando aqui a grande importância do sódio para a manutenção da osmolaridade plasmática. E pacientes normais podem diluir e concentrar a urina entre 40 e 1.400 miliosmóis por litro.
Os principais mecanismos para concentração e diluição urinária são a presença de uma medula renal hipertônica e o hormônio antidiurético. Dentro do mecanismo da medula renal hipertônica, nós vamos ter o sistema de contracorrente na alça de Henle, a reciclagem de ureia na medula renal e o sistema de contracorrente na vasa reta. Tudo isso vai contribuir para gerar a medula hipertônica e manter essa medula hipertônica. Em relação ao sistema de contracorrente na alça de Henle. Na alça de Henle, nas porções ascendentes, acontece a reabsorção de sódio de dentro do túbulo para o interstício. Isso causa um aumento da osmolaridade do interstício em relação ao lúmen tubular. Quanto maior a osmolaridade no interstício, maior o gradiente osmótico, que é a força motriz para a reabsorção de água na porção fina descendente da alça de Henle e também no túbulo coletor, onde vai agir o ADH. Então, na alça de Henle, nós vamos ter a porção descendente, que é impermeável aos íons, e a porção ascendente, que possui um transportador que leva a passagem de sódio do interior do túbulo, do interior da alça de Henle, para o interstício renal, levando ao interstício cada vez mais hiperosmolar. Esse interstício mais hiperosmolar vai gerar uma força motriz que permite a saída de água pelo outro lado da alça de Henle, que é permeável à água, mas não é permeável a íons. Então, a água vai sair de dentro dos túbulos, tornando esses túbulos mais concentrados. Do outro lado, vai sair mais sódio. Saindo mais sódio, vai aumentando ainda mais a osmolaridade do interstício, que vai estimular a saída de mais água e que vai tornar o interior do túbulo da alça de Henle cada vez mais concentrado e vai estimular mais a saída de sódio, levando a esse aumento de osmolaridade cada vez maior do interstício renal. E isso só consegue acontecer porque a alça de Henle possui esse formato característico dela em U ou em grampo de cabelo. E esse aumento de osmolaridade do interstício da medula renal também vai gerar um gradiente osmótico no túbulo coletor, que, na presença do hormônio antidiurético, vai possibilitar a reabsorção de água dos túbulos de volta para o interstício e para a circulação sanguínea. Então, essas imagens ilustram o mecanismo de contracorrente. Então, imaginando-se uma alça de Henle com o interstício todo com a mesma osmolaridade plasmática, na imagem 1. Na imagem 2, ilustra aqui a saída de sódio pela porção ascendente da alça de Henle. Então, levando a um aumento da osmolaridade no interstício. Esse aumento de osmolaridade no interstício estimula a passagem de água dentro da alça de Henle
interstício. Aqui, como houve essa saída de água, aconteceu um aumento da concentração dentro do tubo, já que ele perdeu água. Então, a alça de Henle vai ficando mais concentrada no interior dela. E esse processo se repetiria diversas vezes com a saída de mais sódio pela porção ascendente da alça de Henle, estimulando a saída de mais água pela porção descendente da alça de Henle, até que nós tivéssemos um interstício cada vez mais concentrado e com osmolaridade aumentando conforme ele se aprofunda. Então, nas porções mais profundas da medula renal, a osmolaridade do interstício pode chegar a 1200. O plasma que chega na alça de Henle, ele tem a mesma osmolaridade do plasma, a osmolaridade dele vai aumentando na porção descendente e na porção ascendente, conforme vai saindo o sódio, a concentração de solutos vai diminuindo. Acompanhando a alça de Henle, a gente vai ter a presença da vasa reta, que é a rede de capilares que acompanha essa porção dos túbulos renais. O sistema de contracorrente na vasa reta, ele auxilia na manutenção da medula hipertônica. O plasma que acompanha o ramo descendente da alça de Henle torna-se mais hiperosmótico conforme a água difunde-se para fora dos vasos e os solutos do líquido intersticial entram nos vasos. E no ramo ascendente, os solutos difundem-se novamente para o fluido intersticial e a água difunde-se para os vasos. Então, acompanhando a alça de Henle, nós vamos ter a vasa reta. A vasa reta descendente vai encontrando um ambiente cada vez mais hiperosmolar e vai acontecendo nessa região saída de água e entrada de solutos, fazendo com que no interior da vasa reta também o líquido fique hiperosmolar. Na porção ascendente da vasa reta, vai acontecendo uma redução progressiva da osmolaridade do interstício. Então, a água vai voltando para o interior dos vasos, enquanto os solutos saem novamente dos vasos. Isso permite que se mantenha esse gradiente de osmolaridade no interstício da medula renal. A ureia também contribui para o sistema de contracorrente medular. A ureia é livremente filtrada nos glomérulos. E a concentração dela vai aumentando conforme o filtrado atravessa os túbulos. A ureia é reabsorvida no final do túbulo coletor, aumentando sua concentração no interstício. E ela é secretada novamente para o interior dos túbulos nas porções delgadas da alça de Henle. Então, a ureia ela é livremente filtrada nos glomérulos
E conforme a água vai sendo reabsorvida, a ureia vai tendo a concentração dela aumentada no interior dos túbulos, até chegar no túbulo coletor. Na região do túbulo coletor, a ureia é reabsorvida para o interstício, então tendo um papel no aumento da osmolaridade do interstício, e ela é secretada, então, ela é enviada de volta para dentro dos túbulos, nas regiões delgadas da alça de Henle, recirculando e fazendo esse processo de reciclagem da ureia, que também possibilita que exista uma concentração de ureia no interstício, contribuindo ainda mais para esse aumento de osmolaridade. O hormônio antidiurético, ele é produzido em resposta à elevação da osmolaridade plasmática e à queda de pressão arterial. O ADH vai agir na membrana basolateral das células do túbulo coletor, vai se ligar aos receptores V2 e isso vai gerar a inserção de aquaporinas nas membranas do túbulo coletor, aumentando a permeabilidade de água e assim a reabsorção de água. Na ausência de ADH, acontece pouca reabsorção de água e a urina vai ficar diluída. Então, nós temos aquela imagem esquemática do nosso néfron, mostrando o aumento de osmolaridade progressivo na medula renal. E vamos lembrar que aqui no final da alça de Henle, a osmolaridade da urina é baixa, ela é relativamente diluída aqui, nessa região. Ela vai percorrer os túbulos com torcido distal, os ductos coletores, e aqui no túbulo coletor, a reabsorção ou não de água vai depender da presença do ADH. Se não houver o ADH, não vai ter inserção das aquaporinas, então não importa o fato da osmolaridade ser maior, a água não vai ter como passar por osmose do túbulo coletor de volta para o interstício, para ser absorvida para a circulação sanguínea. E na presença do ADH, essas aquaporinas vão ser inseridas e vão permitir que o gradiente osmótico faça com que a água livre seja reabsorvida e a urina fique concentrada. Então, o ADH vai agir nos receptores V2 na membrana basolateral, um mecanismo dependente da proteína quinase A, vai levar à inserção de aquaporinas na membrana apical, que são canais que permitem a passagem de água de acordo com o gradiente osmótico do lúmen para o interstício, que tem a osmolaridade elevada. Então, baixos níveis de ADH vão fazer com que o fluido na porção ascendente da alça de Henle, que é diluído já, torne-se cada vez mais diluído nos túbulos distais e coletores pela contínua reabsorção de solutos, enquanto a água não é reabsorvida. Então, a urina vai ser bastante diluída. E no caso
de níveis de ADH elevados, o fluido que deixa a alça de Henle vai se tornar cada vez mais concentrado, conforme a água é absorvida nos túbulos distais e ductos coletores, já que há a presença das aquaporinas. E a osmolaridade da urina vai ser a mesma do fluido intersticial da medula renal. Então, nós vamos ter uma urina concentrada. O ADH também age levando a vasoconstrição do córtex renal superficial e ele consegue manter a taxa de filtração glomerular, pois é um constritor potente da arteríola eferente, mas tem pouco efeito na arteríola aferente. O estímulo cirúrgico leva a um estresse que dura no mínimo 2 a 3 dias e que leva a um estímulo à liberação do ADH com retenção de água. E é isso. Obrigada.